Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Junta Podcast, o seu podcast de reumatologia. Eu sou o João Malho, sou reumatologista e hoje a gente vai falar de osteoporose. Eu queria muito agradecer a todo mundo que vem comentando nos vídeos no YouTube, lá nos episódios no Spotify, mandando mensagens muito positivas no Instagram, no Twitter e também no TikTok. Agradecer também a galera do Kawaii, que é uma rede que eu estou entrando agora, também estou tentando entender como funciona. E obrigado mesmo pela audiência, que tem sido cada vez maior. Obrigado pela participação de todos e de todas e vários assuntos aqui que a gente tem discutido. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre osteoporose. Osteoporose eu diria que é uma das doenças mais desafiadoras da medicina na nossa sociedade. Primeiro porque ela é muito negligenciada, mas demais. Apesar dela ser, de certa forma, evitável, ser prevenível, ser rastreável e ter muito tratamento bom para ela, para reduzir os problemas que ela pode causar. Osteoporose é uma doença que seu grande impacto na sociedade é causar fraturas. Fraturas essas por fragilidade. Uma coisa é você ter uma fratura porque caiu de moto, teve um acidente automobilístico, caiu de uma grande altura de uma árvore, alguma coisa assim. Outras são fraturas de coisas bobas, em que você tem uma queda no banheiro, uma queda na cozinha, ou uma semi-queda, né? Você foi se apoiar, acabou não caindo. Essas são fraturas que nós chamamos de fragilidade, que muitas vezes, às vezes sem nenhum trauma, sem nenhum tipo de impacto, você pode também ter uma fratura dessa. E essas fraturas acontecem majoritariamente nas pessoas que têm fragilidade óssea, ou seja, que têm a osteoporose. E é disso que a gente vai falar hoje. Para você ter uma ideia, fraturas por fragilidade, nesse ano de 2025, a OMS acredita que vão ser gastos no mundo inteiro cerca de 50 bilhões de dólares. Olha só, 50 bilhões de dólares, mais de 200 milhões de reais na cotação atual do dólar, só para tratar fraturas por fragilidade. Fraturas poderiam ser evitadas com tratamento adequado de osteoporose. Isso no mundo todo, né, pessoal? E fratura, elas vêm a maioria das vezes de quedas, e vêm a maioria das vezes de quedas em idosos. Só para você ter uma ideia, quando a gente está tratando osteoporose, a gente também está salvando vidas, porque quedas e fraturas relacionadas a isso, e as consequências que às vezes vem uma pneumonia, uma embolia pulmonar, um infarto e várias outras coisas, morbidade de cirurgia e etc., são a sexta causa de morte em idosos. E é a principal causa de morte em causas externas, ou seja, coisas que são acidentais ou até agressões, a principal causa nessas causas externas, causas não naturais de morte em idosos, são as quedas. Então, existe uma clara relação de causa-consequência e de dualidade entre fragilidade dos idosos, né, com quedas e também com fraturas. Então, se você localiza um risco aumentado de fraturas no idoso ou não, você tem que potencializar ali as medidas contra a queda, e se você vê um paciente, um idoso ou não, né, principalmente um idoso, que está sob o risco maior de queda, é obrigatório, meu amigo, que você pesquise também nele como é que está a massa óssea e tratar uma possível osteoporose que ali esteja instalada. Primeira coisa que a gente vai falar, que talvez seja a coisa que mais traz dúvida para as pessoas. João, osteoporose dói? Não dói. Osteoporose não dói, osteoporose não causa dor. Osteoporose, na verdade, só não causa sintomas, exceto quando acontece o que a gente não deseja, que é justamente uma fratura. Então, a principal apresentação clínica da osteoporose é você não sentir nada. E a segunda é você ter uma fratura, que, repito, é o nosso principal objetivo, é você não ter, é evitar uma fratura. Aí que mora o perigo, porque como não tem um sintoma, as pessoas não vão procurar um médico, né? Ou vão pensar até que tem um sintoma de dor, etc., que não está melhorando, aquele tratamento não está dando certo. Mas não é assim, pessoal. A osteoporose não dói. Então, o seu remédio para osteoporose, o seu tratamento para osteoporose não visa melhorar a dor. Aí você vai ter dor por outro motivo, que a gente vai pesquisar na consulta. Pode ser artrite reumatoide, pode ser uma osteoartrite, a famosa artrose, pode ser diabetes, não sei. Vai depender de cada caso mesmo. E aí, quando a gente vai falar de osteoporose, é interessante a gente falar o seguinte: dentro do nosso osso, o osso ele é um tecido muito vivo, né? Essa é uma coisa que as pessoas têm uma ideia errada, pensam que o osso é um tecido morto, né? Duro ali, estático, não é igual o sangue, um coração que pulsa e tal. Não, o osso é um dos tecidos mais vivos do corpo humano, tem uma riquíssima vascularização, tem uma dinâmica celular, bioquímica incrível, assim, talvez, assim, sabe, é uma das coisas mais fantásticas do osso. E lá dentro do osso, a gente tem vários tipos de célula, mas eu quero destacar duas: o osteoblasto e o osteoclasto. O osteoblasto, ele tem esse nome porque ele constrói as coisas. E o osteoclasto, ele destrói as coisas. Quer dizer que um é bom e o outro ruim, João? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eles trabalham juntos. Se você compra um terreno que tem lá um entulho, tem uma casa velha que não serve mais para nada e tudo mais, tem que demolir para poder construir alguma coisa em cima, entendeu?
os caras querem construir um prédio, compram lá um terreno que tem uma casa, eles vão ter que destruir aquelas casas para poder construir o prédio que eles querem, né? Então, destruir faz parte. Você vai fazer uma coisa que a gente chama de reabsorção óssea, que é super importante para a renovação do osso. O que acontece? Que quando a gente está crescendo, nossa infância, adolescência, início da vida adulta, a gente está construindo mais osso do que destruindo. Então, o osteoblasto, ele acaba trabalhando mais. Mas você chega ali num pico de massa óssea ao redor dos 30 anos, e essa coisa começa a se inverter. Elas começam a se igualar e até que chega um momento, especialmente nas mulheres ali ao redor da menopausa, nos homens um pouquinho mais tarde, em que vai ter mais osteoclasto, né, mais destruindo do que construindo. E aí é um momento que a osteoporose pode acontecer. Então a gente já sabe aqui duas informações muito básicas, que a osteoporose, ela acontece por uma dinâmica que está desigual entre essas dois grupos celulares, em que você está formando menos osso do que você está destruindo. Então você pode ou estar construindo de menos ou destruindo de mais. E aí também já entra uma coisa mais óbvia também, que é justamente nesses mecanismos que a gente vai agir no tratamento. Você pode fazer um tratamento antirreabsortivo, ou seja, você vai diminuir o trabalho do osteoclasto, vai diminuir a destruição óssea, ou você vai fazer um tratamento anabólico, em que você vai promover a construção óssea, vai promover o trabalho do osteoblasto. É claro que isso aqui é uma análise super simplificada, é claro que você sabe que nosso podcast aqui, nosso conteúdo é voltado para leigo. Eu acho que as pessoas entendendo isso já conseguem ter uma dimensão muito legal de como é que funciona a osteoporose. E aí, pessoal, para a gente falar de osteoporose, essa doença tão importante, a gente geralmente está falando de mulher, né? Vocês já viram? A maioria das vezes, assim, quem tem osteoporose são mulheres. Isso aí a gente já deixa bem claro. É o quê? É um fator de risco. Fator de risco são aquelas coisas, aquelas condições que se você tem mais chance, né, de desenvolver um agravo, uma doença, do que as outras pessoas. Eu queria logo comentar alguns fatores de risco para a perda de massa óssea. Primeiro que a gente já falou aqui, sexo feminino, né, ser mulher. Segundo, ser branco. A raça caucasiana, né, as etnias caucasianas, as pessoas brancas, falando português claro, elas têm uma chance muito maior de ter um prejuízo na sua massa óssea. Menopausa, né? A gente já começou a falar, tipo, o estrogênio, que é um hormônio feminino, ele é super importante na manutenção da massa óssea. Então é por isso que as mulheres, quando vão chegando na menopausa, acabam tendo menos massa óssea, acabam tendo essa perda e um risco maior também da osteoporose. E aí já entra um mito também que a gente precisa derrubar aqui. Os homens que têm osteoporose não é por falta de testosterona, que já deixa claro aqui. Geralmente é um prejuízo do estrogênio. Homens também têm estrogênio. Então, a maioria das vezes, quando você começa, antes de você ter um declínio de testosterona, a gente tem um declínio de estrogênio antes. Então, geralmente é nisso que a gente perde massa óssea, tá? Então, já deixa bem claro também que dar testosterona está fora de cogitação para tratar massa óssea, seja de homens ou de mulheres. Idade também é um fator de risco muito importante, especialmente após os 60 anos. E uma história familiar de osteoporose ou de fratura também é uma coisa super importante de a gente conversar. E aí a gente sempre pergunta isso na anamnese do paciente. E esses são os fatores de risco que a gente chama de não modificáveis, né? Coisas que não tem o que você fazer sobre isso. Agora, os modificáveis, ou seja, aqueles que a gente consegue ter alguma ação, principal, cigarro, tabagismo é um grande fator de risco para osteoporose. Etilismo, especialmente, né, alcoolismo, mais do que 3 doses por dia, a gente vai precisar abrir um parêntese. Por quê? A gente está falando aqui, não só, aqui, quando a gente fala de massa óssea, etilismo em si não é um fator de risco para o número massa óssea. Mas os estudos mais recentes mostram que para a qualidade dessa massa óssea formada, o álcool faz diferença, mas principalmente, aquilo que a gente conversou no comecinho do episódio, o álcool ele aumenta o risco de queda. Se ele aumenta o risco de queda por motivos óbvios, né? Ele aumenta o risco de fratura, beleza? Mais outro fator de risco, a baixa ingestão de cálcio. E isso está muito preocupante agora com essa moda péssima, horrível, grotesca, das pessoas quererem dizer que cálcio faz mal, que leite faz mal, que não sei o que lá faz mal, e cortando, fazendo dietas restritivas para todo mundo. Isso vai ter um impacto muito ruim para a massa óssea da galera no futuro, tá? Baixa vitamina D, né? Especialmente para quem tem doenças autoimunes, quem toma corticoide, faz outras coisas, né? O corticoide é um grande fator de risco também, né? O sedentarismo, fator de risco também super importante que você pode modificar, ou seja, você já fica sabendo aqui que ter uma dieta rica em cálcio, repor vitamina D, fazer atividade física, né? Deixar de ser sedentário é super importante para tratar esse problema. E o baixo peso, né? O IMC menor que 19 ou menor que 58 quilos, também é um fator de risco. João, e o alto peso?
o alto peso não é um fator de risco, é até um fator protetor para a osteoporose. Entretanto, a obesidade pode ser um fator de risco para quedas, né? Então, é claro que os extremos ali, como quase tudo aqui na vida e na medicina, não vão ser bons para você. Como eu falei que a gente é um pouco simplório quando a gente deixa restrito a essa gangorra do osteoclasto e do osteoblasto, porque existem outros fatores, né, que é muito complexo o osso. Existem outros fatores que vão impactar na massa óssea. É o estresse celular, né, o inflammaging, que a gente chama, né, a inflamação do envelhecimento, os mecanismos de oxidação, a formação de citocinas pró-inflamatórias de várias e várias doenças, como câncer, doenças autoimunes, entre outras, né? E várias coisas. Então, assim, a gente não tem que ficar muito restrito a isso e tem que partir mais para ação. E aí, pessoal, o primeiro plano de ação para a gente tratar a osteoporose, não só tratar, mas como evitar a osteoporose, é sedentarismo, é quebrar o sedentarismo, ter uma vida menos sedentária, ter comportamentos menos sedentários, ter um ritmo de vida mais saudável em relação à atividade física. É muito importante, porque quando você faz uma tração muscular ali no teu osso, você fica lá batendo, pá, todo dia os músculos se contraindo, fazendo um estresse mecânico no osso, aquilo ali você vai produzir estímulos mecânicos super importantes para o crescimento celular e faz com que a sua matriz óssea fique mais rica de cálcio, de hidroxiapatita, que é um minério muito importante, e faz com que a sua massa muscular, que a sua massa óssea aumente, evitando assim o teu risco de ter osteoporose no futuro. Então, um grande problema que a gente tem de gerações atuais de idosos é que esses idosos, eles, quando eram jovens, não tiveram a chance de praticar atividade física. Isso não era um assunto tão importante para eles. Chegaram na fase de idoso com pouca massa muscular. Hoje a gente vê a galera já se exercitando desde cedo. Então, osso é como osso e músculo, né? São poupanças que você vai depositando todo dia e lá na aposentadoria você consegue sacar. Eu vejo com bons olhos isso para o futuro, sabe? Mas a gente peca muito nisso hoje, porque a gente pega idosos de 60, 70 anos que nunca se exercitaram. E já deixa aqui. Não é tarde para começar. Começar agora você já vai ter um grande impacto, uma grande melhora também na tua massa óssea. A gente já sabe que sarcopenia tem tudo a ver também com osso, né? Então, se a gente já sabe isso, um grande público que a gente tem que ter uma ideia muito especial de pesquisar massa óssea são as pessoas com demência, com qualquer ou transtorno cognitivo leve ou demência, que geralmente estão mais sujeitos à imobilidade e geralmente a gente acaba ignorando ali o risco de queda e de massa óssea. Então, uma densitometria óssea vai ser super bem-vinda para esse público também. E, obviamente, trabalhar atividade física, né? Todo médico, quando vai encarar uma pessoa com suspeita de osteoporose, a gente tem que lembrar das causas secundárias de osteoporose. A osteoporose primária seria a osteoporose natural. O tempo passou, você tem esses fatores de risco não modificáveis, mulher branca e tal, é natural acontecer. Mas aproximadamente 30% das pessoas que têm osteoporose têm uma causa secundária. E aí a gente vai pesquisar. Dessas causas secundárias, tem vários grupos de causas. Eu vou começar falando da gente aqui, né, dos reumatologistas, que tem as causas reumatológicas. As causas reumatológicas são as doenças autoimunes em geral, né, que é a inflamação todo dia ali e tal. A gente já viu isso quando a gente falou de artrite reumatoide, né, como a inflamação acontece ali na cartilagem, no tecido sinovial e tudo mais. Elas vão chegar ali também no tecido ósseo e no dia a dia vão diminuir a ação, porque a gente, deixando bem claro, o osteoclasto, ele é um macrófago, que o macrófago é uma célula de defesa, então ele acaba sendo hiperativado nas doenças autoimunes e você vai arrancando ali o osso da pessoa e vai tendo um prejuízo a longo prazo. Então, pessoas com artrite reumatoide, lúpus, espondiloartrites, vasculites, várias e várias outras doenças sistêmicas reumatológicas podem ter uma osteoporose secundária. As doenças hematológicas também, doenças do sangue, como mieloma múltiplo, leucemia, linfoma, entre outras e outros, talassemias, gamopatias monoclonais. Doenças endócrinas, né, como a síndrome de Cushing, hipertireoidismo, hipogonadismo. Hipogonadismo, pessoal, são as pessoas que têm as glândulas sexuais ali, que produzem os hormônios sexuais, né, ovários e testículos, menos funcionantes do que deveriam, tá? Mas assim, não é para ficar dosando testosterona do pessoal, isso não vai fazer a menor diferença. É porque essas pessoas, elas têm um quadro clínico muito sugestivo, né? De ausência, adultos com ausência de caracteres sexuais desenvolvidos, né? Como pelos pubianos, por exemplo, tamanho do escroto, do pênis e outras coisas assim. Então não é uma coisa que você precisa ficar pesquisando, é uma coisa que você, na entrevista clínica você resolve isso. Então, geralmente são óbvias essas causas, né? Hiperparatiroidismo, hipercalciúria, que é excesso de cálcio na urina, hiperprolactinemia, diabetes controlado, né? Gravidez,
amenorreia induzida por exercício, várias coisas endócrinas possíveis. Renal, né, os pacientes renais crônicos, a doença óssea da insuficiência renal crônica, tem mais hiperparatireoidismo, podem ter uma acidose tubular renal. As pessoas com DPOC, né, com enfisema pulmonar, também podem ter uma baixa massa óssea. Os pacientes com doenças neurológicas, como epilepsia, esclerose múltipla, Parkinson, distrofias musculares, as demências que a gente conversou. Tem muita coisa genética, né, como distúrbios do metabolismo inatos, Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, osteogênese imperfecta, doença de Gaucher, porfiria, fibrose cística, hipofosfatemia, hemocromatose, muita coisa, muita coisa mesmo. Mas eu queria deixar aqui um alô especial para os pacientes que têm doenças gastrointestinais, ou seja, doenças do aparelho digestivo. Por exemplo, pessoas que fizeram bypass gástrico numa bariátrica, especialmente aquelas pessoas que não fazem acompanhamento pós-bariátrica, que é super importante. Pessoas que têm gastrectomia, né, que tiraram o estômago. Pessoas que têm doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. Pessoas que têm doença celíaca, cirrose biliar primário, pancreatite, os etilistas, né, desnutridos. Então, é super importante você pesquisar na história do paciente a história dele também gastrointestinal. Essas são só algumas das que a gente conversou de mais importante, mas eu queria lembrar também que existe uma perda óssea pós-transplante renal, que eu até conversando com a Mariana Ortega, que hoje eu acho que depois da perda da professora Rosa, que era a maior autoridade de osteoporose na América Latina, acho que a Mariana Ortega é uma das grandes intelectuais do assunto no Brasil e no mundo. Foi minha chefe, né, ali um pouquinho, uns anos antes de mim, ali na reumatologia da USP. E eu conversando muito com ela sobre esse assunto, né, a gente percebe que existe uma negligência nas equipes aqui de saúde, que eu acho que a gente deveria ter uma atenção especial à massa óssea dos pacientes transplantados. Transplante renal, hepático, cardíaco e tal, que são pacientes de altíssimo risco para isso, especialmente para os remédios que eles tomam. A gente tem muita perda óssea já como um fator de risco independente, né? Então é legal a gente ter essa ideia aí. E os medicamentos, né? O grande vilão em termos de medicamento para massa óssea são corticoides. Especialmente quem toma mais de 5 mg por dia de prednisona por mais de 3 meses, tá? E geralmente a perda da massa óssea do corticoide ela é muito aguda, é muito rápido que você toma. Então todo mundo que está tomando corticoide, a gente que é reumato sempre tem essa atenção, né? De dar vitamina D junto, orientar o cálcio, ver a massa óssea certinho. Mas também a gente não esquece dos anticonvulsivantes, como fenitoína, carbamazepina, heparina também, como uma coisa que faz perder massa óssea, lítio, inibidor de aromatase, alumínio dos antiácidos, vários quimioterápicos, alguns anticoncepcionais como a medroxiprogesterona, tamoxifeno também, uma medicação super importante, pessoas que tomam em excesso hormônio tireoidiano, medicamentos para HIV, né, a TARV do HIV, são medicamentos super importantes, mas eles podem, especialmente tenofovir, eles podem promover uma perda de massa óssea. E até já, hoje em dia, isso é tão importante que existe uma PrEP que ela é específica para quem tem um risco maior de perda de massa óssea, especialmente as pessoas com doenças autoimunes, né? Não usam a PrEP padrão, que é aquela profilaxia de infecção para o HIV. Então é muito importante essa distinção aí na anamnese, né, na entrevista clínica, procurando fatores de risco. Imensa maioria das vezes a gente encontra e consegue mudar, né, essa história. Vamos falar um pouco agora do diagnóstico da osteoporose. O diagnóstico dessa doença, pessoal, se baseia, como eu falei, não é uma coisa que costuma ter sintoma. Às vezes a gente é chamado para ver um paciente que já teve uma fratura, aí é outra história, né? Mas geralmente a gente faz esse diagnóstico antes da fratura acontecer, por uma densitometria óssea, que é um exame que usa baixíssima carga de radiação. E aí você faz essa densitometria óssea, tem uns valores lá que você encaixa a pessoa em osteopenia ou osteoporose, ou normalidade, claro, que é o que a gente quer. Osteopenia é um estágio pré-clínico da osteoporose, onde você não tem um risco tão aumentado assim de fratura. Você não precisa de um tratamento mais forte a maioria das vezes, mas que você já precisa instituir medidas como quebrar o sedentarismo, tirar fatores de risco que sejam modificáveis, como por exemplo cigarro, e começar também uma vitamina D para essa pessoa e também começar a orientar o cálcio na dieta principalmente, tá? E se não conseguir uma carga adequada de cálcio na dieta, fazer ali o cálcio por suplementação. Mas o cálcio na dieta é sempre mais importante e mais eficaz do que o cálcio na suplementação para o impacto na massa óssea e risco de fraturas. E o cálcio ele está em vários elementos da nossa dieta, como os laticínios, né? Leite, manteiga, queijo, iogurte, etc. Mas também ele está em coisas como vegetais escuros, como couve, repolho, manjericão seco, gergelim, grão de bico, tem muita coisa, tem uma infinidade aí. Uma coisa que eu sempre oriento meus pacientes com osteoporose e osteomenia é procurar um nutricionista, é uma coisa que ajuda muito mesmo, especialmente alguém baseado em evidências, né?
Já que a gente falou da densitometria óssea, quem são as pessoas que têm indicação de fazer uma densitometria óssea? Primeiro, todas as mulheres a partir dos 65 anos. Segundo, todos os homens a partir dos 70 anos. Mulheres na pós-menopausa com menos de 65 anos, ou homens, né, entre 50 e 70 anos, só que têm fatores de risco, como a gente já conversou no passado. Adultos com fratura prévia por fragilidade, uma pessoa que já teve uma fratura por fragilidade, é super importante fazer uma densitometria óssea. Adultos com uma doença que se associa à perda de massa óssea, como por exemplo artrite reumatoide, então, ou lúpus. Pessoa com lúpus, eu peço a densitometria na idade do diagnóstico ali, pronto. Então é uma coisa que todo mundo precisa fazer, quem tem esse tipo de doença. Adultos em uso de medicações associadas à baixa massa óssea, como por exemplo TARV, do HIV, como os corticoides, etc. E claro, pessoas que estão fazendo tratamento de osteoporose que a gente precisa fazer um acompanhamento, né? Então a gente consegue fazer isso de uma forma muito legal com a densitometria, um exame barato, bem disponível e tudo mais. E aí a gente também procura fraturas de coluna, ou por uma técnica da densitometria que a gente chama de VFA, ou através de radiografias, especialmente no perfil da radiografia. A fratura de coluna ela não é igual a uma outra fratura que você tem uma perda da continuidade do osso, e sim você vai ver um achatamento. E é muito comum, assim, até uma grande preocupação que eu tenho, não é nenhuma crítica, né, mas a gente tem alguns serviços de radiologia, alguns radiologistas, que deixam passar para dedéu. Pô, é que Santarém eu vejo direto, tem até um lugar específico, não vale a pena nem citar. Nossa, eu nem confio no laudo, porque sempre vem uma fratura ali e os caras esquecem. Então, uma dica que eu dou para você médico que está me ouvindo, aluno, residente, é pegar um raio-x, um exame de imagem, sempre olhar antes de ver o laudo, porque nem sempre dá para confiar nesse laudo não. E quando você for para o mercado de trabalho, ter o seu radiologista de confiança. Eu tenho o meu aqui em Santarém e quase sempre que eu posso eu mando para ele as coisas, os pacientes procurar o serviço que ele trabalha, né? Isso é muito importante. João, que exames laboratoriais a gente deveria fazer ali quando também diagnostica osteoporose? Olha, eu acho sempre super importante ver pelo menos na primeira ocasião, uma eletroforese de proteínas, ver se não tem mieloma, fosfatase alcalina, PTH, vitamina D, cálcio, creatinina para ver ali o rim, função da tireoide também é importante no TSH, hemograma, VHS, o fósforo, cálcio, né, que eu falei, são super importantes. Repito, não precisa ficar pedindo FSH, não precisa ficar pedindo hormônio sexual ali de estrógeno ou testosterona, isso é de quem não entende muito do assunto, tá? E acha que está agradando o paciente e depois não sabe o que fazer com o resultado do exame. Graças a Deus não é o meu caso. E aí, claro, você vai aprofundando as queixas do paciente, se tem alguma coisa, por exemplo, intestinal. Às vezes ali naquele momento é o momento de dar o diagnóstico de doença celíaca, um grande exemplo, né? Então, a clínica do paciente pode te levar para um caminho de você pedir mais um exame ou outro nesse momento, né? E aí uma grande coisa que a gente tem que procurar também é a osteomalácia. Talvez a gente faça um episódio no futuro de osteomalácia. Faz tempo que eu não vejo uma, mas é uma coisa muito importante que geralmente você vê casos de osteoporose muito graves, aí quando você vê é osteomalácia. O tratamento não farmacológico tem que reduzir os fatores de risco, tem que quebrar o sedentarismo, começar uma dieta rica em cálcio e prevenção de quedas, tá? Prevenção de quedas é super, super importante. Prevenir queda é prevenir queda em casa, então tem que dar uma geral na casa da pessoa. Geralmente no nosso consultório a gente manda um manualzinho de coisas para fazer na casa. E também a gente tem que diminuir fatores do paciente que aumentam o risco de queda, como alguns remédios, como diuréticos, remédios que dão sono. Muitas vezes o cara toma muito analgésico que pode dar sono. A gente acaba vendo também algumas coisas ali como, às vezes, uma osteoartrite mal cuidada, a artrose no joelho faz a pessoa ficar mais lenta e ter risco mais de queda. A gente sempre orienta a procurar um médico de vista, né, um oftalmologista, para ver se não tem um déficit visual, que aumenta muito o risco de queda. Déficits auditivos também, então orienta procurar um otorrino, se for o caso, usar aparelho, se for o caso. Então, prevenir queda é super e super importante. Orientar a família sobre isso também é super importante. Agora a gente vai falar sobre o tratamento farmacológico, ou seja, medicamentoso da osteoporose. Pessoal, aqui eu quero abrir um parêntese, que justamente a gente tem uma grande dificuldade nesse entendimento. As especialidades que melhor estudam a osteoporose são a reumatologia e a endocrinologia. Isso não quer dizer que o tratamento seja exclusivo nosso, pelo contrário, uma doença tão comum assim, pessoal. Se eu não me engano, 30% dos idosos podem ter osteoporose ao longo da vida deles, né? Então não tem como a gente tratar toda essa galera. Então é óbvio que outros especialistas e não especialistas vão tratar as pessoas e vão tratar muito bem.
o que acontece? Que a gente é muito comum, né? Reumato, o endocrinologista, geriatra, médico da família, mas também ginecologista e ortopedista. E no nosso dia a dia, cara, na boa mesmo, eu nunca vi uma coisa para eu corrigir ali de um paciente com osteoporose vindo de um geriatra ou do médico da família. É raríssimo a gente ter que corrigir alguma coisa. Quando corrige é um detalhinho ali, sabe? Mas todo santo dia eu vejo barbaridades de ginecologistas e de ortopedistas, porque não é do dia a dia deles, eles não estudam isso, mas acabam que tem essa ideia errada de tratar com eles e acaba dando errado, entendeu? Então, pô, numa boa mesmo, se você está tratando essa doença, osteoporose, osteopenia, e quem decide isso é seu gineco ortopedista, cara, vai atrás de outra opinião, na boa mesmo, com todo respeito mesmo, tá? Aos colegas aí, todo respeito mesmo. A gente já começa de uma coisa aqui, não existe nenhuma indicação de você dar testosterona para tratar a osteoporose. E hoje, também, nem para homem nem para mulher, tá? Então não precisa dosar, não precisa dar e tudo mais. Não, por favor, não faça isso. Você está fazendo um mal para o teu paciente. E a outra coisa também, que a gente não usa estrogênio e progesterona para tratar a osteoporose. Aí então a gente já chega numa situação que hormônio não é tratamento para osteoporose, beleza? Deixar bem claro isso aqui. Até você aumenta a massa óssea, você pode até reduzir o risco de fratura dando alguns hormônios, mas, pessoal, você aumenta o risco de coisas muito mais sérias, de câncer, de infarto, de AVC. E aí, que saúde é essa? Que você aumentou a massa óssea, mas piorou outros fatores da vida dela, fez ela morrer mais cedo, entendeu? Não tem sentido isso. Esse é um ponto. Ah, João, mas a testosterona que me passaram ela é um creme, é um bioidêntico. Não importa, tá errado. Tá errado e não é tratamento para osteoporose. E aí, dentro das opções farmacológicas que a gente falou, lembra aquela história do antirreabsortivo, do anabólico? Vamos começar pelos antirreabsortivos. A classe mais acessível, mais barata que a gente tem e super eficaz são os bisfosfonatos. Os bisfosfonatos eles podem ser orais ou endovenosos. Para a osteoporose, dá para a gente usar o ácido zoledrônico, que é uma injeção que você toma uma vez por ano. Nossa clínica a gente faz isso. Você também tem duas opções orais, que é o alendronato, que é uma vez por semana, e o risendronato, que é uma vez por mês. Ainda que haja também uma opção por semana, mas geralmente é uma vez por mês. E o que a gente entende também, pessoal, que existe um remédio que chama ibandronato, que ele não está nesse rol de medicamentos, porque ainda que ele aumente a massa óssea, não conseguiu ser verificado no segmento desses pacientes que eles conseguem diminuir o índice de fraturas vertebrais. Ou seja, ele só reduz não vertebral e olhe lá. Então não vale a pena você dar esse remédio. E uma das coisas que eu mais corrijo de outros colegas ali, geralmente, é um uso indevido do ibandronato. A gente troca por uma medicação mais eficaz. O alendronato, ele é muito barato, ele é até gratuito se você pegar ele pelo posto de saúde ou no programa Aqui Tem Farmácia Popular. O risendronato custa aproximadamente, uma versão genérica dele, que é muito boa, de R$25 a R$40 por mês. O ácido zoledrônico, na nossa clínica, a gente faz R$1.400 no ano, também consegue pelo SUS, e geralmente em outros lugares é mais caro, a gente consegue fazer um preço mais acessível para os nossos pacientes. E são opções muito legais aí. O risendronato e o alendronato, eles têm uma situação que você tem que tomar ele em jejum, você tem que tomar ele e não pode se deitar por 40 minutos depois de tomar, e tem que tomar com um copo cheio de água, para evitar a esofagite e melhorar a biodisponibilidade e a absorção deles. Um grande problema de eficácia deles são justamente nas pessoas que têm algum problema de intestino, como cirurgia bariátrica, doença celíaca ou outros problemas de absorção. E aí você acaba preferindo, né, um tratamento parenteral, injetável. Mas são boas opções. Também uma outra opção antirreabsortiva que a gente pode usar é justamente o denosumab, que é um anticorpo monoclonal que a gente faz de 6 em 6 meses, uma aplicação que custa mais ou menos uns R$900 cada aplicação na nossa clínica. Farmácias lá para fora geralmente é mais caro. Mas o que acontece? Qual é um grande problema que a gente tem com o denosumab? É que você tem que tomar de 6 em 6 meses, mas se você atrasar a próxima dose, você vai começar a ter uma perda de massa óssea, vai perder o efeito dele. Então você tem que usar ele sem atrasar. E um grande problema que a gente tem realmente é a adesão no tratamento. Como é uma doença que não dói, e os pacientes não dão muita, apesar da gravidade, né, não dão muita bola para o tratamento da osteoporose, eles acabam não levando a sério e abandonando o tratamento. Então o denosumab é para quem quer realmente melhorar muito, quem quer realmente sabe levar a sério. E o denosumab ele é legal também porque ele pode ser dado para doente renal crônico. E já os bisfosfonatos, se você tem um clearance de creatinina menor do que 50 ou até 30 em alguns casos, a gente não pode dar. Então a gente tem que ficar de olho aí nesse tratamento com o denosumab, pode ser uma boa opção para esses pacientes. Do outro lado, os anabólicos, né, a gente tem a teriparatida,
que é diária, você pega uma injeção 2 vezes ao dia, eu acho muito, além de ser muito, muito caro, ainda que você consiga pegar pelo SUS em alguns casos, é muito caro e muito difícil de tomar. E você tem mais recentemente o Romosozumab, que é uma injeção subcutânea, eu falo esquisito, né? O Romosozumab. O nome é esquisito para dedéu, mas o medicamento é ótimo, você toma uma vez por mês, subcutâneo, em 12 meses. E agora, já faz um ano ou dois, ele também já é disponível pelo SUS, por LME. Tem uns pacientes já tomando, é bem tranquilo de pegar, mas só para pacientes de muito alto risco de fratura, né, que o SUS libera. Então, às vezes, a gente consegue usar ele com muito sucesso. E ele é uma vez por mês por 12 meses. Tanto o teriparatida ou como o romosozumab, geralmente a gente quer usar por um ano ou dois. O denosumab também, geralmente por 2 anos. E toda vez que você termina um tratamento com eles, sempre que for possível, que não houver contraindicação, você vai trocar depois para um bisfosfonato oral ou o ácido zoledrônico, que é um injetável, né? Então você sempre faz essa ponte do anabólico com o antirreabsortivo. Combinar terapias não é uma coisa muito legal, não é uma coisa muito indicada. Até dá para você tentar alguma coisa com o romosozumab e o antirreabsortivo ali, mas não é do dia a dia. E existe uma coisa que as pessoas perguntam muito, que é o holiday. Holiday seria como se fosse férias do medicamento. Isso só funciona para os bisfosfonatos, especialmente pacientes de baixo risco, tá? De fratura, pacientes que estão respondendo ao meu tratamento. Depois de 3, 5 anos ali, você pode dar uma pausinha de 1 ou 2 anos, sempre acompanhando esse paciente. Existe também uma necessidade da gente entender que tem pacientes que têm um muito alto risco de fratura. E para eles, às vezes de cara, você já pode pensar num tratamento anabólico. E quem são os pacientes com muito alto risco de fratura? Pessoas com uma história de fratura recente, especialmente nos últimos 12 meses, uma fratura por fragilidade. Pessoas com uma densidade de mineral óssea na densitometria menor que 3,0 desvios padrões no T-score. Pessoas com múltiplas fraturas em vigência de tratamento. Pessoas que usam medicamentos ainda, que não conseguem tirar esse medicamento, né, que leva a perda de massa óssea. Por exemplo, pessoas que estão usando corticoide em doses altas e você não consegue tirar. Pessoas que têm um FRAX de alto risco e quedas frequentes. Eu vou falar do FRAX já já. Antes eu queria falar dos marcadores ósseos, marcadores de remodelação óssea. A gente tem 2 marcadores muito importantes, que é o CTX e o P1NP. Para tratamentos com pacientes que estão usando medicamentos anabólicos, o P1NP ele vai guiar se o seu tratamento está dando certo ou não. E também a adesão ao tratamento. E para quem está usando antirreabsortivo, que é a maioria das pessoas, o CTX é um ótimo medicamento. Na nossa prática ali no consultório, eu costumo prescrever um remédio, já colhe ali naquele momento que prescreve, lá mesmo, colhe o CTX, e a gente, daqui a 3, 6 meses a gente colhe de novo. E a gente consegue ver o impacto. A gente estima, né, que tem que ter uma redução de 35% a 55% daquele número. Então a gente anota no prontuário, compara depois, e é até bom para você ver a adesão do tratamento. Quando é injetável, a gente vê ali a adesão, né, mas você também percebe se o paciente está tomando ou não, e é legal para o paciente ver e perceber que está dando certo, e está no caminho certo, ou que não está no caminho certo e precisa trocar o jeito de encarar essa doença e tudo mais. Eu queria falar aqui do FRAX. O que é o FRAX, pessoal? O FRAX é uma ferramenta de avaliação de risco para osteoporose. Essa ferramenta é através de um site que você faz uma calculadora lá que vende estudos epidemiológicos feitos pela Abraço, ou publicados pela Abraço, que é a Associação Brasileira de Metabolismo Ósseo. E aí você vai colocando características do paciente ali. Nessa calculadora, vai pegar a densitometria dele, vai pegar a idade, fatores de risco como álcool, tabagismo, que a gente conversou, tem osteoporose secundária ou não, se tem artrite reumatoide ou não, você vai colocando, ele vai te dar um número. E esse número você vai jogar no gráfico e você vai conseguir estimar o risco de fratura e a faixa de risco que esse paciente está. E aí você consegue mostrar para o paciente tomar decisões compartilhadas. É muito interessante porque às vezes você tem um paciente com osteopenia, mas quando você joga aquele número cru, ele não tem um risco de fratura, mas quando você combina com outras variáveis, você vê que aquele paciente tem um alto risco de fratura e merece um tratamento farmacológico. Então é uma coisa muito complexa que eu acho que realmente só o reumato e o endócrino estão mais prontos para fazer isso no dia a dia, né? Claro que outras pessoas podem aprender a fazer isso também, mas é super importante. Então, pessoal, eu acho que a gente falou bastante aqui da osteoporose. Muitas dúvidas vão surgindo, pode mandar para a gente aí nas várias plataformas que a gente pode responder vocês. Agradeço muito mais uma vez todo mundo que tem acompanhado a gente e vamos mandando ideia aí para saber qual doença a gente vai falar da próxima semana. E um grande abraço a todos e a todas. Compartilhem isso. Estou muito feliz aí com como vocês têm recebido o nosso podcast. E até a próxima.